10h29, vamos em frente então. A gente aguarda a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O Ricardo já passou aqui, mas eu repito só para garantir: 11 99904 8756. Manda mensagem sobre o que você quiser, sobre plano de saúde, por exemplo, sobre a nossa classe política, sobre o nosso judiciário, pode falar também, ou sobre essa questão aqui dessa empresa que foi contratada para fazer transporte de cadáveres. Óbvio, a crise é grande, já falamos ontem aqui, temos um cemitério aqui em São Paulo, o segundo maior cemitério de São Paulo, o da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, que simplesmente não está mais recebendo corpos. Não está recebendo corpos. Então, o que a gente via, já falamos aqui, o Datena já disse muitas vezes, o que a gente via em Manaus, lá no começo da pandemia, já há mais de um ano, e que a gente falava assim, nossa, mas que coisa terrível, os nossos irmãos do norte do país sofrendo tanto, sem oxigênio, sem leito de UTI, sem lugar para sepultar seus mortos. Lembra disso? Quando a gente falava assim, não é possível que um pedaço do Brasil chegou a esse ponto. Pois bem, isso está se repetindo aqui em São Paulo também. E não só aqui em São Paulo. Não só aqui em São Paulo. Esse cemitério da Cachoeirinha está com as portas fechadas para novos sepultamentos, até que haja novos lugares, enfim. E a gente trouxe aqui também informação exclusiva do César Cavalcante sobre essa empresa que foi contratada para transportar cadáveres em vans escolares. Estão dizendo, não é em van escolar. É em van escolar. É em van escolar. Você pega a van escolar, tira o adesivo de escolar e aí já não é mais escolar? Não, é van escolar. É van escolar. Elas estavam ociosas, há um argumento que é bem razoável, os motoristas, os tios das vans estão sem ganhar, estão ganhando muito menos, então para eles seria até interessante. É constrangedor, é uma coisa que realmente incomoda a gente imaginar que uma van escolar está sendo modificada para transportar cadáveres. Até porque isso significa que o número de mortos está aumentando a cada dia. E a gente tem visto isso nos números. Mas o César Cavalcante tem informações porque ele conseguiu o contrato da prefeitura com essa empresa Era Engenharia. E aí, né, César, o que a gente tinha mostrado aqui a partir do relato de um dos sócios dessa empresa, estranhando alguns números, parecia que havia de fato um faturamento além da conta dessa empresa. Eu fiz a conta aqui, pegando preços até de forma rápida no mercado que a gente tem por aí, nas redes sociais e tudo mais, e parecia de fato que aquele lucro, né, César, que o empresário, o dono dessa empresa, o André Margarido Pacheco, disse que seria no máximo de R$100 mil da empresa, de um contrato de 1.750.000, parece que esse lucro vai ser muito maior que isso, né, César? Bom dia para você. Bom dia, Agostinho, a todos que acompanham aí o Manhã Bandeirantes. Sem dúvidas, né? Ontem o André Margarido Pacheco ele mandou um áudio para você, Agostinho, falando sobre o que a empresa gastaria com esse serviço, né? Só para a gente contextualizar, a prefeitura está precisando do serviço de transportar corpos com vans particulares, acaba contratando uma intermediária, que é essa empresa, a Era Técnica Engenharia, e essa empresa acaba subcontratando, portanto, as vans. Só olhando esse resumo, a gente consegue ver, claro, que se a prefeitura fosse procurar o dono da van escolar, ela poderia economizar bem mais, né? Mas a gente foi aos números. O André Pacheco, ele trouxe ontem aqui no Manhã Bandeirantes o seguinte dado: a empresa desse contrato todo aí de R$1.750.000 vai gastar R$300 mil com EPIs, equipamentos de proteção, claro que são importantes, os macacões impermeáveis, botas, luvas, a máscara também, para que o tio da van, né, que antes transportava alunos, entre no hospital, acabe pegando o corpo, colocando no caixão e depois levando para o cemitério. R$300 mil com os EPIs. A gente foi no termo de referência do contrato da prefeitura firmado com a Era Técnica. A prefeitura orçou esse custo em R$61.500. Aí a gente já tem a primeira distorção. O termo de referência, para quem não sabe... Sim, desculpa, César, só para ilustrar o que você está mostrando aí, vamos ouvir o que disse
o André Margarido Pacheco numa entrevista exclusiva aqui para o Grupo Bandeirante. Não foi uma entrevista, né? A bem da verdade, vamos deixar claro. Eu mandei as perguntas, ele respondeu algumas em áudio, depois eu tentei refazer as perguntas, enfim. Então não é uma entrevista clássica, mas é a palavra que se tem desse sócio dessa empresa Aerotécnica. Ricardo, vamos soltar o áudio número 2, em que ele fala sobre os EPIs, para ilustrar exatamente isso que o César está falando. Ele diz com todas as letras que a Aera vai gastar com EPI, com macacão, bota, luva, máscara, R$300 mil. Vamos ouvir aí. Um macacão especial para esse tipo de serviço é um macacão de Tyvek, e ele é utilizado para apenas um procedimento. Existe uma previsão que cada equipe dessa vai fazer de 4 a 5 remoções por dia. Ou seja, cada equipe com 2 funcionários vai usar de 8 a 10 macacões. Cada macacão desse custa R$25. Nós temos aí um planejamento de comprar 800 macacões desse tipo. Além do macacão, existem também outros EPIs. Por exemplo, a máscara tipo FPP2, que é uma máscara própria para a saúde, mais a luva, mais a bota, ou seja, nessa questão de EPIs e materiais de segurança, nós estamos orçando gastar aproximadamente R$300 mil. Tá aí. É o seguinte, tá mais do que na cara. Primeiro, uma coisa bem clara aí. Primeiro, eles não iam atrás de EPI coisa nenhuma. Depois que o Agostinho falou aqui, e que nós reiteramos, como é que o cara ia transportar caixão de gente com Covid sem EPI? Aí os caras perceberam, nós estamos pisando na bola aqui e contrariando a lei. Não iam atrás de EPI coisa nenhuma. Agora, o que adianta o cara, motorista de van escolar, usar EPI se ele não é preparado para transportar cadáver? Se ele não é enfermeiro, se ele não trabalha no SAMU, não trabalha no Corpo de Bombeiros. Como é que ele vai saber usar o EPI? Ele vai saber colocar o EPI, o equipamento de proteção individual? E depois as vans são preparadas para receber os caixões? E depois as vans vão ser usadas por crianças de novo? Elas vão ser higienizadas? Aí deram um passo atrás, né? Voltaram atrás para dizer que tem que se adaptar. Mas só que até não voltar atrás, elas pegam e embutem uma grana para comprar EPI, que é muito mais do que o EPI vale. É um dinheiro absurdo, entendeu? Primeiro viram uma burrada que iam fazer, porque iam contrariar a lei. E não tem nem licitação, porque nós estamos em processo emergencial. Primeiro viram uma burrada que iam fazer transportando cadáver de forma ilegal, como se a gente estivesse no século XVIII e botasse o caixão no meio de uma peste em cima de uma pandemia, uma peste que se espalha pelo ar. Então o cadáver continua exalando odores, e os odores que ele exala têm coronavírus. Dependendo do caixão, se não for um caixão super, hiper fechado, por isso que não pode ter velório nem enterro de mais de tantas pessoas, porque o cadáver continua contaminando as pessoas, tem que ser caixão fechado, e daí por diante, se o caixão for mequetrefe, e a maioria está sendo feita rapidamente, nas coxas, para poder enterrar gente, que não tem nem cemitério para enterrar gente, que segurança tem esses motoristas que não vão se contaminar e depois contaminar outro? E depois que segurança tem que as vans vão ser higienizadas e lavadas e para que se use em transporte escolar? Porque ninguém conhece esse vírus direito. Não tem outro meio de transporte para levar cadáver que não seja van escolar. Se quiser dar emprego para van escolar, com a maior das boas vontades, esse vereador aí, ou os vereadores, que arrumem um jeito de aliviar o transporte coletivo, pronto, quem sabe? É muito melhor do que carregar gente que morreu de Covid. Ajudem esses caras de outra forma, entendeu? Mas aí deram um passo atrás porque viram que iam cometer um erro legal, talvez até criminoso, de expor gente a
a cadáver da pessoa que morreu de coronavírus. E aí começaram a cobrar um preço que, pelo que o Agostinho levantou, é um preço abusivo dos EPIs. Muito mais. E a pergunta lógica, por que a prefeitura não contrata direto? Porque precisa de intermediário para contratar esses motoristas de van. Também não é só a Nova Era que tem van, ou tem outras em São Paulo. Quantas são? Quantas empresas são? Tem um monte, né? Seguramente. E por que só essa? Não, E por que só essa? Vai ajudar só essa? E o resto é no deles. É no deles. E essa empresa, que já participou, porque é uma empresa de engenharia, que tem braço de van, essa empresa já participou de várias licitações e ganhou licitações de outras áreas e esteve respondendo por suspeita de fraude em área de tapar buraco, acho que era. Se não foi outra coisa. Poda de árvore então você tem um monte de empresa para contratar. Você tem uma poda de árvore e tapa buraco. Você tem um monte de empresa para contratar que você teve a genial ideia, sem consultar a lei, de transportar cadáver com van escolar. Pô, vamos usar as vans que estão paradas aí. É para ajudar o pirueiro. É para ajudar o pirueiro e a Era e a Nova Era também. Porque você acha que é um serviço humanitário da Nova Era? Ou da Era, ou sei lá de que raio chama essa... Era. E tem a Nova Era, que é o braço da van. Pô, é humanitário você cobrar 1.600.000 da prefeitura? Isso é humanitário. E quanto que vai ganhar o pirueiro com isso aí? Quanto ganha o pirueiro com isso? Esse é o ponto que o César levantou agora. O humanitário não é. Humanitário não é. Humanitário não é, porque está cobrando 1.700. O César tem que falar rapidão o que ele tem que falar, porque o ministro está aqui. Pois não, César? Respondendo essa pergunta, Datena, R$28 a hora é o que vai ser pago para o pirueiro. E ele vai ter que colocar o combustível. Aí a gente vai para o termo de referência da prefeitura. A prefeitura orçou isso em R$75. Então a distorção, né, do que foi apresentado para a empresa, a prefeitura entregando o dinheiro para a empresa. Você tem R$75 para pagar para o pirueiro. E a empresa chegando com esse valor de R$28. Aí a gente multiplica pelas horas, a gente multiplica pela quantidade e a gente chega num valor absurdo também, que não é aquele lucro de 100 mil ou menos que o dono da Nova Era disse para o Agostinho, é bem mais. Bom, moral da história, a Nova Era não está fazendo serviço humanitário coisa nenhuma, a prefeitura pode incorrer em crime de responsabilidade durante uma pandemia, isso tem que ser investigado. A resposta do doutor Sarruba é que ele precisa receber uma denúncia. Eu acho que a denúncia já é pública, não é? Não é uma denúncia pública essa? A partir do momento que a reportagem é publicada, a denúncia é pública. Eu gostaria até de falar com o excelente doutor Sarruba, procurador-geral do Estado, para que o Ministério Público entre nisso e investigue esse relacionamento, que é no mínimo estranho botar peru escolar para levar cadáver de gente que morreu de Covid. Entendeu? Eu acho que seria legal a gente marcar uma entrevista com o doutor Sarrubo, porque a partir do momento que é denunciado aqui, é de domínio público. E mais, eles voltaram atrás. Se estava tudo certo, por que eles disseram agora que tem que esperar um mês, né, para treinar ou um tempo para treinar os pirueiros? Quer dizer que eles iam primeiro fazer isso sem EPIs para o pirueiro, colocando em risco a vida do pirueiro. Nós chamamos a atenção aqui, eles arrumaram EPIs a preço de ouro e agora tem que treinar o pirueiro. Por que eles não pensaram nisso antes? Falando em treinar o pirueiro, foi a mesma resposta que eu ouvi desse presidente da Câmara, que disse que tinha que treinar motoristas para rodar 100% da frota. O Valdevan 90 disse que era mentira, representando os sindicatos, entrou no ar e disse o seguinte: eu dou 1.000 motoristas para ele, treinados, cadastrados, dou 2.000 se ele quiser. Aí ele aceitou o acordo, no gabinete dele fez um acordo com o Valdevan 90 e com as empresas de ônibus que iam rodar os ônibus todos. Eu dei parabéns ao Valdevan 90, ele deve ter ficado chateado que ele queria dar notícia, simplesmente desligou o telefone, nunca mais apareceu e o acordo de rodar 100% da frota foi para o espaço, que significa que ele tem poder sobre essas empresas de ônibus ou vice-versa, sei lá.
O cara desapareceu, sumiu. E aí disse que nunca falou isso no programa. Não falou, ô Milton Leite, porque você desligou o telefone, ou deixou cair a linha e nunca mais foi encontrado. É isso aí. E não me encha mais o saco também, porque eu já tô com o saco cheio de ficar ouvindo conversa fiada de gente que tá acostumado a conversar com quem não tem personalidade. Esse é o grande detalhe. Você acha que eu tenho medo de você? Eu não tô em medo de você e nem de ninguém. Essa palavra não existe. Quer dizer, medo eu tenho, mas eu controlo muito bem. E se quiser tomar qualquer atitude, pode tomar. Não tem problema nenhum. Se eu tiver prova contra você, ô Milton Leite, você pode ter certeza que você vai ser chamado à justiça. Enquanto não tiver prova, eu fico na minha. Só prefiro achar que você é mal educado e desligou o telefone na nossa cara. E aqui você não fala a hora que você quer, não. Você fala se o dono mandar, ou você fala quando a gente quiser. Porque aqui não é casa da mãe Joana e ninguém tem medo de você com todo o poder que você tem aí. Ninguém tem medo de você, não. Eu vou lembrar uma coisa pra você, ô Milton Leite. A vida é uma só. Quem vive com medo já morreu. Quem vive com medo já morreu. Então não temos medo de ninguém aqui, não. Não temos medo de ninguém, não.